A gente segue repercutindo os impactos dessa canetada de Donald Trump ao impor o tarifaço contra o Brasil e outros países, mas agora sob outro ângulo. O que isso tem a ver com segurança cibernética? Isso porque Donald Trump ameaça agora cortar o sinal de GPS aqui do Brasil como uma forma de retaliação. Esse caso expõe essa dependência perigosa, do ponto de vista tecnológico, daqui do país em áreas estratégicas. E por isso eu converso agora com Marcelo Branquinho, que é especialista em segurança cibernética e CEO da TI Safe, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e desejo boas-vindas aqui ao CNN Money. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Vitor. Marcelo, eu quero primeiro entender o seguinte, é viável? A primeira pergunta é essa. A gente tem uma dependência muito grande, claro, para com diversos fins. Agora, é viável que os Estados Unidos cortem o sinal GPS apenas aqui para o Brasil ou não? Vamos lá. Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Se é viável cortar o sinal. Então, vou partir do seguinte princípio. O GPS é um sistema que foi desenvolvido pelo Exército dos Estados Unidos, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. E isso aí, muito lá atrás, né? Ele foi liberado para o uso público em 1995. Bom, tecnicamente, é muito complicado você cortar o GPS para uma única região, sem afetar regiões adjacentes, né? Então, por exemplo, um possível corte para o Brasil não seria só para o Brasil, acabaria afetando alguns dos nossos países vizinhos também. Existem técnicas para isso, e são coisas, segredos militares americanos, tá? Existem precedentes, né? Em 1991, os Estados Unidos degradaram o sinal de GPS para os seus adversários na Guerra do Golfo. Isso já foi feito em exercícios militares na Noruega e na Índia, né? Testaram o bloqueio para afetar a aviação civil e navegação marítima nas proximidades. Mas não é uma coisa que seja feita em tempos de paz, vamos dizer assim, né? Não seria muito factível isso acontecer com a gente aqui no Brasil, pelo menos não agora, né? Não sei se na progressão dessa escalada se isso poderia vir a ser uma realidade. Tem alguns problemas, né? Se você cortar o sinal do GPS, você vai afetar o Brasil, mas você também vai afetar várias empresas americanas que trabalham no Brasil. Então, você também está afetando os Estados Unidos indiretamente. Mas, tecnicamente, sim, é possível. Existem métodos para isso, tá? Você tem, por exemplo, vou citar algumas formas. A primeira coisa é que ele consegue, através de reprogramação de satélites, degradar o sinal. Degradar o sinal do GPS é tão ruim quanto cortar o sinal do GPS, porque ele acaba com a precisão do GPS. E o mais importante, né? O que mais afeta a gente não é exatamente a precisão do GPS, mas a hora que o GPS propaga, porque essa hora ela afeta diretamente os sistemas brasileiros, né? Então, a primeira coisa que se pensa, que foi muito falado já, é se os Estados Unidos cortarem o GPS do Brasil, e aí, não vamos mais ter aplicativos de celular? Eles não vão mais funcionar? Aqueles aplicativos de transportes, aplicativos de comida, enfim, qualquer um que dependa de localização? A resposta é não, eles vão continuar funcionando. Por quê? Porque o GPS não é um único sistema de geolocalização que existe. Existem outros. Existe o sistema russo, existe o sistema chinês, existe o sistema europeu, e o Brasil ele pega o sinal de todos esses sistemas. Tá? Nesse exato momento aqui, eu estou na minha frente com o meu celular vendo a posição dos satélites. Eu tenho até mais satélites do Galileu, que é o sistema europeu, do que do GPS aqui, atendendo o meu smartphone. Então, o problema não seriam os aplicativos de celular, nem esses do nosso dia a dia. O grande problema, ele fica nas nossas infraestruturas críticas. Ele fica dentro das nossas empresas de energia, dentro das nossas empresas de controles de coisas que fazem parte da vida das pessoas, né? Abastecimento de águas, transportes e logística. Esses sim seriam afetados se a gente tivesse o sinal de GPS cortado aqui no Brasil. Marcelo, você respondeu algumas das perguntas que eu tinha, né? Mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nesses outros Claro. usos
do GPS? Porque a gente pensa em GPS, a gente pensa já primeiro em geolocalização, evidentemente utilizando o celular para a gente se movimentar pela cidade, um pedido de um aplicativo, seja de um carro, seja de um delivery, por exemplo. Mas do ponto de vista corporativo, que tipo de impacto mais sério nessa eventual hipótese, né, considerada, inclusive, difícil de ser colocada, né, por você em prática, mas quais seriam os impactos do ponto de vista econômico, principalmente pensando nas corporações, mas também para o agronegócio? Ok. Bom, vamos começar pelas corporações, né? Então, a gente tem basicamente quatro segmentos de infraestruturas críticas que seriam afetados, tá? O mais importante deles é o de energia elétrica. Relés de proteção, sistemas de controle, medições, todas elas são sincronizadas com o GPS. Então, por exemplo, numa rede de energia, a autenticação é feita com alguns protocolos que levam em consideração a data-hora vinda de um sincronizador de tempo. Hoje em dia, os sincronizadores de tempo modernos, eles são capazes de chavear entre sistemas de geolocalização, ou seja, se não tiver o GPS, ele vai para o GLONASS russo, vai para o Baidu chinês, vai para o Galileu europeu, e ele faz isso automaticamente, então não teria nenhum problema. O grande problema é que as nossas infraestruturas críticas, elas são antigas, né? A gente só passou a ter uma alternativa para o GPS a partir de 2011, com o GLONASS russo. Antes disso, tudo era GPS. E grande parte das nossas infraestruturas são muito anteriores a 2011. A gente tem infraestruturas de 30, 40 anos, subestações de energia bem antigas, hidrelétricas bem antigas. Então, toda essa infraestrutura, ela sim, ela vai ser afetada porque ela não vai conseguir pegar essa hora, que é importantíssima para o funcionamento dela, de uma fonte confiável de hora. Então, esse é o primeiro. Telecomunicações, redes móveis, redes de dados, elas vão perder o sincronismo e vai causar falha de cobertura de serviços. Sistemas bancários, transações financeiras, compensações seriam afetadas. Transportes, né? Sistemas de rastreamento e controle de tráfego aéreo, ferroviário, marítimo, todos eles vão sofrer algum tipo algum tipo de efeito. Resumo, toda economia digitalizada ela seria afetada em pouco tempo se a gente tivesse a perda do sinal de GPS. Ele é aquele negócio que a população só usa mesmo em aplicativo, mas é importantíssimo para o mundo corporativo. No agronegócio, a gente tem algumas implicações, mas, por exemplo, tratores autônomos, né, que são aqueles, hoje em dia, grande parte das grandes fazendas brasileiras tem tratores autônomos, eles não têm piloto, eles são telecomandados, né? E eles se orientam por GPS, mas eles usam já outras redes alternativas caso o GPS caia, porque eles são dispositivos bastante recentes. Então, a gente não teria esse problema nesses dispositivos do agronegócio. Agora, em sistemas de controle do agronegócio, a gente poderia também ser afetado. Pensando nessa presença das empresas, né, dos serviços, perdão, que tem ali como fim praticamente o mesmo do GPS, né? Você citou os sistemas europeus, os sistemas russos, também há sistemas chineses. Eu queria entender exatamente a viabilidade do uso desses sistemas de geolocalização aqui no Brasil. Como eles já funcionam, eles funcionam bem? Eu queria entender se, eventualmente, de novo, uma possibilidade muito, muito distante, mas se de fato acontecesse do GPS ser bloqueado aqui no Brasil, essas estruturas elas seriam suficientes para compensar essa ausência desse sistema em operação aqui? Sim, o que acontece, né? Com o lançamento do GPS, como eu disse no início, ele foi feito pelas forças militares americanas, os outros países sentiram um problema de autonomia, né? Eles não podem ficar dependendo na sua orientação apenas de um sistema norte-americano. Então, a Rússia lançou o sistema deles, a Europa fez o deles, a China fez o deles, o Japão tem um em desenvolvimento, a Índia tem outro, enfim, todas as nações soberanas têm o seu próprio sistema de geolocalização, porque você não pode ficar justamente nessa dependência. Agora, quando a gente fala de uso disso, por exemplo, nesse momento, o seu smartphone talvez esteja usando o GLONASS russo, ou talvez esteja usando o sistema europeu.
você não comanda isso, ele pega o que tiver com o melhor sinal ali na sua área para receber. O problema, como eu disse antes, é que os sistemas de controle, os sistemas de infraestruturas críticas, eles usam outros equipamentos, eles usam sincronizadores de tempo, são equipamentos mesmo, né, hardwares, que eles sincronizam esse tempo com os sistemas de controle. E esses equipamentos nem sempre são tão recentes assim e nem sempre possibilitam esse chaveamento entre esses sistemas de geolocalização. Então, no caso de uma queda do GPS americano, é bem possível que muitos sistemas percam a hora e percam a sincronia. Esse é o grande problema. Como resolve? Você tem adaptadores que você pode colocar nesse sincronizador de tempo para pegar essas outras fontes de tempo. Só que isso depende de investimento, depende de preparação dessas infraestruturas, enfim, depende de um plano, né? O que eu quero dizer aqui é que o Brasil ele não tem um plano B para ficar sem o GPS a nível de infraestruturas críticas. A gente precisaria pensar nisso a nível de nação para poder ter um plano e efetivamente colocá-lo em prática, né? Ter gente treinada para isso, enfim, estar preparado para o caso do GPS sair do ar. E outra coisa, não só os Estados Unidos podem tirar o GPS do ar, ele pode cair também por fatores climáticos, tempestades solares, tem uma série de fatores climáticos que também podem derrubar o sinal e degradar o sinal. Tá? Então, é algo que a gente realmente tem que ter um plano para caso ele venha a faltar algum dia, a gente poder rapidamente repor por um outro sistema alternativo e nossos sistemas não caiam, nossas infraestruturas não parem. Enquanto isso, eu não preciso sair daqui da CNN, ali na Avenida Paulista, e comprar um mapa como faziam os fenícios, né, Marcelo? Muito obrigado por essa disponibilidade de bater um papo com a gente. Marcelo Branquinho, que é especialista em segurança cibernética e CEO da TI Safe, com quem eu tive o prazer de conversar aqui no CNN Money News. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Boa tarde. Até mais, boa tarde.